Você está cansado ou cansada das brigas constantes em sua casa? O silêncio doloroso e a falta de perdão estão destruindo os laços da sua família? Você chora em segredo, de joelhos no seu quarto, pedindo a Deus por um milagre de reconciliação, por um sopro de paz? A sua alma clama por harmonia? Hoje, o céu se inclina para ouvir o seu clamor. A trombeta do arcanjo Gabriel soa sobre a sua casa, não para anunciar o juízo, mas para decretar a paz. O tempo da guerra acabou. O tempo do deserto familiar terminou. Prepare o seu coração. Feche os seus olhos. Respire fundo, pois neste exato momento, uma legião de anjos de paz, comandada pelo glorioso arcanjo Gabriel, cruza o umbral da sua porta. Eles não pedem permissão para a tristeza. Eles vêm com uma ordem divina para mudar a sua história e a história da sua casa. Neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu convoco a presença trina dos arcanjos de Deus sobre você e sobre a sua casa. À sua direita, eu invoco São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste. Ele se posiciona agora com sua espada de fogo desembainhada, pronto para cortar toda raiz espiritual de contenda, toda maldição hereditária de divórcio e separação, toda obra de feitiçaria enviada para destruir a sua família. À sua esquerda, eu invoco São Rafael Arcanjo, o médico de Deus. Ele chega com um vaso de ouro, transbordando o bálsamo curador de Gileade, para tocar cada coração ferido, cada memória dolorosa, cada palavra que foi como uma faca na alma, e no centro, glorioso, poderoso e resplandecente, eu invoco o arcanjo Gabriel, o embaixador do reino dos céus, o portador da boa nova. Ele está diante de você agora, com um lírio branco na mão, símbolo da pureza e da paz que ele veio implantar. Pelo poder do número 333, que representa a perfeição da Santíssima Trindade, nós decretamos agora a abertura do céu sobre a sua casa. Efatá, abram-se as portas do seu coração. Efatá, abram-se os ouvidos da sua família para a voz do amor. Efatá, abram-se os caminhos para o perdão e a reconciliação. A partir de agora, você está sob a guarda dos 3 maiores arcanjos do céu. Pelo poder que há no nome de Jesus e pela autoridade de São Miguel Arcanjo, eu me levanto agora como profeta de Deus na sua vida, para quebrar e anular toda e qualquer maldição hereditária de contenda que opera na sua linhagem familiar. Eu declaro que o padrão de divórcios, de separações, de brigas entre pais e filhos, de contendas entre irmãos, de traições e abandonos que se repete de geração em geração, é quebrado agora. A espada de Miguel desce com fogo consumidor sobre a raiz desta árvore maligna. Todo espírito de Jezabel que causa sedução e divisão no casamento, todo espírito de Absalão que gera rebeldia nos filhos contra os pais, todo espírito de Caim que semeia inveja e ódio mortal entre irmãos, eu ordeno que saiam agora da sua casa e da sua família. Eu desfaço agora todo pacto, toda consagração maligna feita por seus antepassados, que deu legalidade para demônios de destruição familiar operarem na sua vida. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, purifica agora a sua árvore genealógica. Eu declaro que os pecados dos seus pais não cairão mais sobre você. A herança de dor, de rejeição, de alcoolismo, de miséria que causava brigas, é cancelada. São Miguel Arcanjo posiciona agora um anjo de fogo em cada canto da sua casa, e toda entidade maligna que se alimenta da sua dor, da sua raiva, das suas lágrimas, é expulsa e acorrentada no abismo. A sua família está sendo liberta agora para viver um novo tempo, um tempo de honra, um tempo de unidade, um tempo de paz. O ciclo de sofrimento termina aqui e agora. Está quebrado, está cancelado, está aniquilado. Com a espada flamejante de São Miguel Arcanjo, eu corto e desligo da sua vida, da sua casa e da sua família toda obra de feitiçaria, macumbaria,
voodoo, amarração ou qualquer trabalho maligno que tenha sido encomendado para trazer a destruição, a separação e o caos. Toda palavra de maldição, toda praga rogada por bocas invejosas, todo olho gordo que foi lançado sobre a felicidade do seu lar, sobre a harmonia do seu casamento, sobre o sucesso dos seus filhos, perde a força agora e volta como bênção para você. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra a sua família prosperará. Toda inveja vinda de falsos amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho e até mesmo de parentes, que se corrói ao ver a sua união, é neutralizada pelo poder do arcanjo Miguel. Eu desfaço agora todo altar maligno onde o nome de membros da sua família foi colocado para o mal. Eu envio o fogo do Espírito Santo para consumir fotografias, peças de roupa, nomes escritos em papel, qualquer objeto que esteja sendo usado em rituais contra vocês. Eu ordeno que todo espírito de confusão mental, de irritabilidade, de raiva sem motivo, de desconfiança, de ciúme doentio, que foi enviado para atormentar a sua casa, recue e desapareça. A espada de Miguel cria agora um círculo de fogo intransponível ao redor do seu lar. Nenhum demônio, nenhuma entidade, nenhum espírito das trevas tem mais permissão para entrar. Sua casa não é mais um campo de batalha espiritual, mas torna-se agora território santo, uma embaixada do céu na terra, protegida pela mais alta patente da milícia celeste. A inveja se transforma em admiração. A maldição se transforma em bênção. Onde havia um plano de destruição, Deus está levantando um monumento de restauração. Eu me levanto em autoridade e com a espada de luz do arcanjo Miguel, eu corto agora os laços espirituais de amargura, ódio, rancor e falta de perdão que estão amarrando os corações dos membros da sua família. Toda raiz de amargura, plantada por uma ofensa do passado, por uma traição, por uma palavra dura, por uma injustiça, que tem produzido frutos de doença, depressão e divisão, eu ordeno que seja arrancada e lançada no fogo. A espada de Miguel passa agora entre você e seu cônjuge, cortando toda a mágoa acumulada, toda a decepção, toda a frustração que criou um abismo entre vocês. A espada de Miguel passa agora entre pais e filhos, cortando os laços de rebeldia, de desrespeito, de ingratidão, de abandono. A espada de Miguel passa agora entre irmãos, cortando os laços de inveja, de competição, de comparação, de disputas por herança ou atenção. Eu desligo você de cada memória dolorosa que te prende ao passado. Aquela cena, aquela palavra, aquele momento de humilhação que se repete em sua mente como um filme de terror, eu declaro que o poder de te ferir está sendo removido agora. Eu vejo o arcanjo Miguel cortando correntes grossas e enferrujadas que te prendiam a pessoas e situações que te machucaram. Você está sendo liberto ou libertada para perdoar. Você está sendo liberto ou libertada para amar novamente. Onde havia um nó de ressentimento, o arcanjo está desatando. Onde havia uma ferida aberta, o poder de Deus está cicatrizando. O jugo pesado da falta de perdão está sendo quebrado do seu pescoço. Você está livre. Sua família está livre. As correntes caíram por terra. Pelo poder investido em mim, eu declaro guerra espiritual contra toda muralha de orgulho, de teimosia e de silêncio que se levantou dentro da sua casa. Assim como as muralhas de Jericó caíram diante do toque das trombetas, eu ordeno que as muralhas invisíveis que separam os membros da sua família venham ao chão agora. A muralha do silêncio, onde marido e mulher vivem como estranhos debaixo do mesmo teto, eu ordeno, caia por terra. A muralha do orgulho, que impede um de pedir perdão ao outro, que sussurra, você está certo, o outro está errado, eu ordeno, caia por terra. A muralha da indiferença entre pais e filhos, onde não há diálogo, não há afeto, não há conexão, eu ordeno, caia por terra.
A muralha da teimosia, que impede de ouvir um conselho, de reconhecer um erro, de ceder por amor, eu ordeno, caia por terra. São Miguel Arcanjo e seus anjos guerreiros estão agora, com suas espadas de luz, dinamitando as bases dessas fortalezas espirituais. Onde havia um muro, Deus está construindo uma ponte. Onde havia separação, Deus está estabelecendo a união. Eu profetizo que o gelo do silêncio vai derreter. A frieza vai dar lugar ao calor do afeto. O orgulho que impede o abraço, que trava o eu te amo, que proíbe o me perdoe, está sendo pulverizado. Eu libero sobre a sua casa uma unção de humildade, uma unção de quebrantamento. O Espírito Santo está agora mesmo amolecendo os corações mais duros. A comunicação que estava bloqueada, truncada, cheia de ruídos, será restaurada. A sua casa deixará de ser um castelo de solidão e se tornará um lar de comunhão. As muralhas caíram. Para selar esta obra de libertação, eu decreto agora, sob o comando de São Miguel Arcanjo, a instalação de uma cúpula de proteção divina, um escudo celestial impenetrável sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos e sobre toda a sua família. Este escudo é feito do mais puro poder de Deus, refletindo toda e qualquer seta inflamada do inimigo. Nenhum demônio de contenda, nenhum espírito de divisão, nenhuma entidade de vício ou perversão poderá mais penetrar no seu lar. Eu vejo o arcanjo Miguel postando 4 anjos sentinelas, um em cada ponto cardial da sua propriedade. Eles guardam a sua entrada e a sua saída, de agora para sempre. Eu declaro que a atmosfera da sua casa está sendo mudada. O peso, a opressão, a tristeza, o cheiro de briga estão sendo dissipados e substituídos pela doce fragrância da presença de Deus, a Shequina. O seu lar se torna agora um santuário de paz, um refúgio seguro, um lugar onde a presença dos anjos é constante. Eu proíbo a entrada de pessoas mal intencionadas, de fofoqueiros, de semeadores de discórdia. Somente aqueles que vêm por bem e que trazem a paz poderão cruzar a sua porta. Esta proteção se estende sobre as finanças da sua família, impedindo que a miséria seja a causa das brigas. Estende-se sobre a saúde da sua família, impedindo que a enfermidade traga desespero. Estende-se sobre a mente e as emoções de cada um, bloqueando a depressão, a ansiedade e os pensamentos de suicídio. Sua família está debaixo do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. O escudo de Miguel está ativado. Vocês estão seguros, vocês estão protegidos, vocês estão guardados pelo poder de Deus. Agora, a obra de cura se inicia. Eu invoco a presença do médico celestial, o arcanjo Rafael. Ele se aproxima de cada membro da sua família, visível ou invisível aos olhos humanos, e derrama o óleo da cura, o bálsamo de Gileade, diretamente sobre os corações feridos. Todo coração que se tornou pedra por causa da decepção, da traição, da rejeição, está sendo tocado agora pela mão de Rafael e se torna um coração de carne, um coração capaz de sentir, de perdoar, de amar novamente. Eu vejo o arcanjo Rafael derramando este óleo santo sobre as feridas da alma, aquelas feridas que não sangram para fora, mas que doem por dentro, a ferida do abandono paterno ou materno, a ferida da comparação entre irmãos na infância, a ferida da humilhação pública, a ferida de um divórcio traumático, a ferida da perda de um ente querido que gerou culpa e ressentimento. Este óleo celestial penetra nas camadas mais profundas do seu ser, limpando toda a infecção do ressentimento, cauterizando os vasos rompidos da amargura e regenerando o tecido da esperança. Eu decreto que toda dor emocional que tem sido o combustível para as brigas e discussões na sua casa está sendo curada agora. A necessidade de se defender atacando, o hábito de gritar para ser ouvido,
a tendência de reviver o passado a cada nova briga, tudo isso é fruto de uma dor não curada. E hoje, o arcanjo Rafael, por ordem de Deus, está trazendo a cura completa e definitiva. Receba este bálsamo. Sinta o calor suave do amor de Deus envolvendo o seu coração. A cura começou. Pelo poder curador do arcanjo Rafael, eu regrido agora na linha do tempo da sua vida e da vida de cada membro da sua família, até a sua infância, até o ventre da sua mãe. E eu ordeno a cura de toda a memória traumática que se tornou uma fortaleza na sua mente e um gatilho para conflitos no presente. Aquela memória de rejeição, quando você não se sentiu amado ou aceito por seus pais. Aquela memória de abuso, físico, emocional ou verbal, que te ensinou que o amor machuca. Aquela memória de injustiça, que plantou em você uma semente de revolta e desconfiança. Aquela memória de abandono, que te deixou com um vazio que nada parece preencher. O arcanjo Rafael está agora reescrevendo essas memórias. Ele não apaga o fato, mas ele remove a dor associada ao fato. Ele te mostra a cena novamente, mas desta vez, você vê Jesus ao seu lado, te abraçando, te protegendo, te dizendo que a culpa não foi sua. O bálsamo de Rafael está sendo aplicado sobre o seu cérebro, curando as sinapses neurais que disparam o medo, a raiva e a tristeza quando algo no presente te lembra do passado. Eu declaro que os traumas da sua infância não irão mais sabotar os seus relacionamentos familiares. Você não precisa mais operar em modo de sobrevivência. Você pode confiar. Você pode se abrir. Você pode amar sem medo de ser ferido ou ferida novamente. A criança ferida que vive dentro de você está sendo acolhida e curada pelo médico de Deus. A sua história de dor está sendo transformada em um testemunho de superação. As memórias que te assombravam se tornarão degraus para a sua maturidade emocional e espiritual. Eu declaro, sob a unção de cura do arcanjo Rafael, a cicatrização de toda ferida causada por palavras. Palavras são como espadas, e talvez a sua alma esteja sangrando por causa de palavras que foram ditas no calor da raiva. Aquela palavra de maldição dita por seu pai ou sua mãe, aquelas acusações injustas do seu cônjuge, aquelas críticas destrutivas que minaram a sua autoestima, aquela fofoca maliciosa que manchou a sua reputação dentro da família. O arcanjo Rafael aplica agora um emplastro celestial sobre cada uma dessas feridas. O veneno daquelas palavras está sendo neutralizado e drenado para fora do seu sistema. Eu quebro o poder que essas palavras têm sobre você. Elas não definem quem você é. A única palavra que te define é a palavra de Deus, que diz que você é amado ou amada, perdoado ou perdoada, aceito ou aceita e precioso ou preciosa. Eu também libero cura para as feridas da traição. Se você foi traído ou traída em seu casamento, em uma sociedade familiar, ou pela confiança de um filho ou de um pai, e essa dor te consome, receba agora a cura. Rafael está curando a ferida da quebra de confiança, restaurando a sua capacidade de acreditar nas pessoas novamente, começando por acreditar em si mesmo ou si mesma. Eu profetizo que a dor da traição não vai mais te transformar em uma pessoa amarga, cínica e controladora. Deus está transformando essa ferida em sabedoria. E eu libero perdão. Eu decreto que uma capacidade sobrenatural de perdoar está sendo liberada sobre você, não porque o outro mereça, mas porque você merece a paz. A cura das palavras e da traição está acontecendo agora. Sinta o alívio. Sinta o peso saindo dos seus ombros. O arcanjo Rafael é o arcanjo da saúde, e eu o invoco agora para trazer cura física a todos na sua família que adoeceram por causa do estresse, da ansiedade e da tristeza gerados pelos conflitos familiares. Todo diagnóstico de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade generalizada, que tem sua raiz na atmosfera pesada do seu lar, eu ordeno que o espírito de enfermidade por trás dele se retire agora.
Que a química do seu cérebro seja reajustada pelo poder divino. Que a serotonina, a dopamina, a ocitocina, os hormônios da alegria e do bem-estar inundem o seu sistema. Toda pressão alta, todo problema cardíaco, toda taquicardia causada pelas brigas e preocupações, eu ordeno que se normalize em nome de Jesus. O toque de Rafael acalma o seu sistema nervoso. Toda gastrite, úlcera, problema intestinal, toda doença psicossomática que é o reflexo da dificuldade de engolir as situações em casa, seja curada agora. Eu libero o poder de Deus sobre o seu sistema imunológico, que pode estar enfraquecido pela tristeza. Que toda dor de cabeça crônica, toda enxaqueca, toda tensão nos ombros e no pescoço desapareça. O arcanjo Rafael sopra sobre você o sopro da vida, o ruache de Deus, revitalizando cada célula, cada tecido, cada órgão do seu corpo. A saúde está intrinsecamente ligada à paz. Ao curar a sua família, Deus está curando o seu corpo. Ao trazer paz para a sua casa, Deus está trazendo saúde para os seus ossos. Receba a cura física, receba o vigor, receba a vitalidade. A alegria do Senhor é a sua força, e essa alegria está sendo restaurada hoje, trazendo saúde para o seu corpo e para a sua alma. Com a ternura e a sabedoria do arcanjo Rafael, eu foco agora a sua unção de cura sobre o relacionamento entre pais e filhos. Oh, quantos lares estão sofrendo com o abismo que se formou entre as gerações. Eu vejo Rafael se aproximando dos pais, curando a ferida da decepção, da frustração por sonhos não realizados através dos filhos. Ele cura a culpa por erros cometidos na criação, a dor de ver um filho em caminhos de destruição. Ele lhes dá um coração de sabedoria, paciência e amor incondicional. E agora, eu vejo Rafael se aproximando dos filhos. Ele cura as feridas da rejeição, da falta de atenção, da cobrança excessiva, da comparação. Ele cura a raiva por um pai ausente ou por uma mãe superprotetora. Ele quebra o espírito de rebeldia, de ingratidão e de desonra. Eu profetizo, como diz a palavra em Malaquias, que o coração dos pais está se convertendo aos filhos, e o coração dos filhos se convertendo aos pais. Eu vejo pontes de comunicação sendo reconstruídas. Onde havia gritos, haverá diálogo. Onde havia acusações, haverá compreensão. Onde havia distância, haverá abraços. Para você, pai ou mãe, que chora por um filho distante ou rebelde, eu declaro que o arcanjo Rafael está tocando o coração dele ou dela agora, onde quer que esteja, trazendo arrependimento, saudade e o desejo de voltar para casa. Para você, filho ou filha, que se sente incompreendido e magoado, eu declaro que um espírito de honra e perdão está sendo derramado sobre você. A reconciliação entre pais e filhos, o pilar de uma família saudável, está sendo milagrosamente restaurada. Agora, o foco da cura do arcanjo Rafael se volta para a aliança sagrada do matrimônio, onde o amor esfriou, onde a intimidade se perdeu, onde o respeito foi quebrado, a cura divina está chegando. Arcanjo Rafael, eu te peço, entra no quarto deste casal. Expulsa todo espírito de contenda que atua entre quatro paredes. Restaura a admiração de um pelo outro. Cura as feridas causadas pela indiferença, pelo vício em pornografia, pela infidelidade, pelas palavras ásperas. Eu vejo o anjo derramando o seu bálsamo sobre a aliança de vocês, purificando-a de toda mácula. Eu profetizo que a comunicação entre o casal será restaurada. Não haverá mais segredos, não haverá mais mentiras. Haverá transparência, vulnerabilidade e parceria. A chama da paixão, do romance, do companheirismo, que as preocupações e as brigas tentaram apagar, eu vejo o sopro de Deus reacendendo-a. Eu quebro o poder do divórcio. Todo espírito de separação que ronda o seu casamento é amarrado e expulso agora. A sua aliança não é com o seu cônjuge apenas,
mas é uma aliança triangular com Deus no centro. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eu declaro que vocês voltarão a sonhar juntos, a rir juntos, a orar juntos. A unidade de propósito que o inimigo tentou roubar está sendo devolvida em dobro. Para você que está orando sozinho ou sozinha pelo seu casamento, não desista. O arcanjo Rafael está trabalhando no coração do seu cônjuge agora mesmo, quebrando a dureza, a teimosia, e trazendo-o ou trazê-la de volta para o centro da vontade de Deus e para o centro do seu lar. O milagre da restauração matrimonial está decretado. A unção de cura do arcanjo Rafael desce agora de forma poderosa sobre o relacionamento entre irmãos, onde o amor fraternal foi substituído pela inveja, pela competição, pela discórdia. A paz de Deus será restaurada. Eu desfaço agora toda a contenda entre irmãos por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa da atenção dos pais. Todo espírito de Caim, que olha para o irmão com inveja e raiva, é repreendido e expulso da sua família. Eu declaro o fim das fofocas, das panelinhas, da exclusão de um irmão ou outro das reuniões de família. O arcanjo Rafael está curando as memórias de infância, as comparações feitas pelos pais, os apelidos maldosos, as brigas que deixaram marcas profundas. Ele está restaurando o sentimento de equipe, de lealdade, de proteção mútua que deveria existir entre irmãos. Eu profetizo que irmãos que não se falam há anos sentirão uma vontade irresistível de ligar um para o outro, de pedir perdão, de se reconectar. Eu vejo barreiras de orgulho caindo por terra. Eu quebro também as contendas entre cunhados e cunhadas, sogros, noras e genros. Toda a família estendida está sendo tocada por esta unção de paz. O arcanjo Rafael está tecendo novamente a tapeçaria da sua família com fios de ouro de amor, respeito e união. Vocês voltarão a ser uma família que se apoia, que celebra as vitórias uns dos outros, que chora junto nas derrotas. O sangue que corre nas veias de vocês é mais forte do que qualquer desavença. A aliança familiar, ordenada por Deus, está sendo honrada e restaurada neste momento. E agora, o príncipe da paz, o mensageiro da boa nova, o arcanjo Gabriel, toma a frente. Assim como ele entrou na casa de Zacarias e Isabel para anunciar o fim da vergonha e a chegada da alegria, assim como ele entrou na vida de Maria para anunciar o milagre impossível, ele entra agora na sua casa para anunciar o fim do tempo de guerra e o início de um tempo de paz. A presença de Gabriel muda a atmosfera. Onde havia uma nuvem de peso e tristeza, a luz de Deus começa a brilhar. Onde havia cheiro de batalha, agora se sente o perfume suave da paz. Gabriel levanta a sua trombeta, não para o juízo, mas para proclamar sobre a sua casa a boa notícia. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, reinará neste lar. Eu ouço o som celestial da trombeta de Gabriel e declaro que toda a potestade demoníaca da discórdia que estava acampada sobre a sua casa está fugindo em retirada, em pânico. Eles não suportam o som da paz de Deus. Eu decreto que a sua casa se torna, a partir de agora, um território governado pelo Príncipe da Paz, Jesus Cristo. O arcanjo Gabriel está pessoalmente entregando nas suas mãos o decreto de reconciliação assinado pelo próprio Deus. O conflito terminou. A trégua foi declarada. A paz foi estabelecida. Este é o anúncio divino para você. Creia e receba. A boa notícia chegou. Pela autoridade do arcanjo Gabriel, eu decreto uma mudança radical na atmosfera espiritual e emocional da sua casa. Eu libero uma ordem de despejo para todo espírito de irritabilidade, impaciência, raiva e gritaria. E eu convido o Espírito Santo, na sua manifestação como pomba da paz, a fazer morada permanente no seu lar. Eu vejo o arcanjo Gabriel caminhando por cada cômodo da sua casa, e de suas mãos
emanam uma luz branca e pura que expulsa toda a escuridão. Ele toca as paredes, que talvez tenham absorvido a energia de tantas brigas e palavras negativas, e as purifica. Ele toca os móveis, a sua cama, a mesa onde vocês comem. Tudo está sendo consagrado para a paz. Eu profetizo que o sono na sua casa será tranquilo e reparador. Chega de ir para a cama com raiva, de dormir brigado. Chega de pesadelos, de insônia causada pela preocupação. Os anjos de paz acamparão ao redor da sua cama. Eu declaro que as refeições na sua casa serão momentos de comunhão e alegria, não de discussões e acusações. A mesa da sua família se torna um altar de gratidão. Eu decreto que a frequência vibracional da sua casa está sendo elevada. Onde havia a frequência do medo e da raiva, agora vibra a frequência do amor, da alegria e da paz. Pessoas que entrarem na sua casa sentirão essa paz. Dirão: há algo diferente aqui. Que paz eu sinto neste lugar. A sua casa se torna um farol de luz, uma referência de harmonia para a sua vizinhança e para os seus amigos. A mudança de atmosfera é real e está acontecendo agora. O arcanjo Gabriel, o mestre da comunicação divina, recebe agora de Deus a missão de tocar na boca e nos ouvidos de cada membro da sua família. Eu decreto, em nome de Jesus, que toda palavra torpe, toda ofensa, toda ironia, toda crítica destrutiva, toda mentira, toda fofoca, seja arrancada do vocabulário da sua família. Gabriel está colocando um filtro de amor nos lábios de cada um. Antes de falar, o Espírito Santo inspirará a pensar. Isso edifica, isso constrói, isso promove a paz. Eu profetizo a chegada de um novo idioma na sua casa. O idioma do elogio, da validação, do encorajamento. Palavras como: eu te amo, me perdoe, você é importante para mim, eu tenho orgulho de você, obrigado, se tornarão comuns e fluirão com naturalidade. E assim como Gabriel toca os lábios, ele toca os ouvidos. Eu quebro a surdez seletiva, a má interpretação, a tendência de ouvir tudo como um ataque pessoal. Ele está abrindo os ouvidos para que vocês possam ouvir não apenas as palavras, mas o coração por trás das palavras. A capacidade de ouvir com empatia, com paciência, com misericórdia, está sendo derramada sobre a sua família. A comunicação não violenta será o novo padrão. As conversas difíceis acontecerão, mas serão conduzidas com respeito e com o objetivo de resolver, e não de ferir. O poder de vida e de morte está na língua, e eu decreto que a partir de hoje, a sua família usará a língua para abençoar, para curar, para levantar, para profetizar vida uns sobre os outros. O arcanjo Gabriel não traz apenas a paz, ele traz a solução. Eu o invoco agora para que ele traga a sabedoria divina e a solução para as causas raiz dos conflitos na sua família. Se a causa das brigas é financeira, dívidas, desemprego, eu declaro que Gabriel, o mensageiro de Deus, está trazendo notícias de provisão. Efatá. Que as portas de emprego se abram, que cheguem propostas inesperadas, que o dinheiro que estava retido seja liberado. Gabriel traz a estratégia para quitar as dívidas e a sabedoria para administrar os recursos, para que o dinheiro seja um motivo de união e não de divisão. Se a causa das brigas é o ciúme, a desconfiança, eu declaro que Gabriel está trazendo a luz da verdade, desfazendo todo o mal-entendido, toda fofoca e restaurando a confiança mútua. Se a causa das brigas é a divisão sobre como educar os filhos, eu declaro que Gabriel está trazendo a sabedoria do alto para os pais, unificando o coração de ambos em um só propósito, para criarem seus filhos no caminho do Senhor. Se a causa é a interferência de terceiros, parentes ou falsos amigos, Gabriel está estabelecendo limites saudáveis e dando a coragem para dizer não. Para cada problema que tem sido um gigante a afrontar a sua família, eu declaro que o arcanjo Gabriel
está entregando agora a pedra da solução, a estratégia celestial que derrubará esse gigante. Não se preocupe com o como. Apenas creia que a solução de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade dele, está a caminho e chegará no tempo perfeito. A solução já foi liberada no céu. Pelo poder do Espírito Santo que opera através do arcanjo Gabriel, eu libero agora uma unção de ação, uma unção de atitude reconciliadora sobre a sua família. A oração move o céu, mas a fé exige uma ação correspondente na terra. Eu profetizo que o orgulho que impedia o primeiro passo está sendo quebrado. Alguém na sua família, talvez até mesmo você que está ouvindo esta oração, sentirá um impulso divino, uma coragem sobrenatural para tomar uma atitude de paz. Pode ser o impulso de enviar uma mensagem de texto dizendo: "Podemos conversar?" Pode ser a coragem para pegar o telefone e ligar para aquele parente com quem não fala há anos. Pode ser a humildade para ir até o outro cômodo da casa, olhar nos olhos e dizer com sinceridade: "Me perdoe, eu errei." Pode ser a iniciativa de comprar um pequeno presente, de preparar uma refeição especial, de oferecer um abraço que não era dado há muito tempo. O arcanjo Gabriel está orquestrando esses momentos. Ele está preparando o terreno, amolecendo os corações para que esses gestos sejam bem recebidos. Não resista a este impulso do Espírito Santo. Não deixe para amanhã. A sua atitude de fé hoje será a chave que abrirá a porta para o milagre completo da reconciliação. Eu vejo sementes de paz sendo plantadas através de pequenos gestos, e elas gerarão uma colheita abundante de harmonia. Haja sob a inspiração divina, e você verá a glória de Deus. Eu me levanto agora com a autoridade de um embaixador do céu, e em nome do arcanjo Gabriel, o mensageiro das cortes celestiais, eu decreto o fim e a resolução de toda batalha judicial, toda disputa por herança, toda briga por inventário, toda divisão de bens que está rasgando o tecido da sua família, toda ação na justiça de um irmão contra o outro, de um filho contra os pais, de ex-cônjuges, que se arrasta por anos consumindo energia, dinheiro e paz. Eu declaro que um acordo divino está sendo estabelecido. O arcanjo Gabriel está entrando agora nos escritórios dos advogados, nos fóruns, diante dos juízes, e está soprando a sabedoria da conciliação. Onde havia teimosia, haverá flexibilidade. Onde havia ganância, haverá justiça e generosidade. Eu desfaço todo o laço do espírito de Mamon, que usa o dinheiro para destruir relacionamentos. Eu profetizo acordos justos, rápidos e pacíficos. Eu declaro que a bênção material de Deus sobre a sua família será um motivo de união e celebração, e não de guerra e divisão. Eu quebro a maldição da contenda sobre o patrimônio da sua família. O que Deus lhes deu será administrado em paz e multiplicado em harmonia. O martelo do juiz celestial já bateu, e o veredito é: paz e reconciliação. Os processos que traziam dor de cabeça e noites sem dormir encontrarão uma solução milagrosa. A justiça de Deus prevalecerá, e a paz reinará sobre todas as posses e finanças da sua família. Está decretado. Está consumado. A obra está completa. Eu declaro pelos 3 arcanjos de Deus, Miguel, Rafael e Gabriel, e em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que a vitória da paz, da cura e da reconciliação é sua. A sua família está sendo retirada do vale da sombra da morte, do vale da contenda, e está sendo colocada sobre a rocha, que é Cristo. Eu vejo agora a Virgem Maria, Nossa Senhora desatadora dos nós, passando pela sua casa e com suas mãos maternais, desatando o último nó de discórdia, o último laço de mágoa, a última amarra de incompreensão. Ela estende sobre a sua família o seu manto sagrado, um manto de proteção, de amor e de ternura. Sob este manto, o inimigo não pode mais tocar.
Eu profetizo que a sua casa se torna agora um cenáculo, um lugar onde o Espírito Santo tem prazer em habitar. As conversas em sua casa não serão mais sobre problemas e acusações, mas sobre os sonhos de Deus, sobre gratidão, sobre as bênçãos do dia. A sua família se torna um exército unido, marchando no mesmo propósito, debaixo da mesma bandeira do amor de Cristo. Onde havia um campo de batalha, eu vejo agora um jardim florescendo. As sementes de paz que foram plantadas hoje darão frutos de alegria, de respeito, de cumplicidade e de amor eterno. A sua linhagem foi transformada. A partir de você, nascerão gerações de famílias que se amam, que se honram e que servem a Deus em unidade. A vitória é total e definitiva. Para selar com chave de ouro celestial esta oração decreto, nós mergulhamos cada palavra, cada promessa, cada membro da sua família no sangue precioso do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O sangue que purifica, que redime, que protege, que sela a nossa vitória. O sangue de Jesus está agora marcando os umbrais da porta da sua casa, e assim como na Páscoa, o anjo da morte, da destruição e da divisão passará ao largo e não poderá entrar. Nós agradecemos a Ti, Deus Todo-Poderoso, por ter ouvido o nosso clamor. Agradecemos por ter enviado os Teus santos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, para ministrarem em nosso favor. Agradecemos porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia. O que foi decretado aqui na terra já está ratificado no céu. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós confiamos não na força da nossa oração, mas no poder e na fidelidade daquele que prometeu. E a promessa é de paz. A promessa é de restauração. A promessa é de vida abundante para a sua família. Levante as suas mãos onde você estiver, ou coloque a mão sobre o seu coração e receba a bênção final. A paz que foi conquistada hoje jamais lhe será tirada. A união que foi restaurada será inabalável. O amor que foi reacendido queimará para sempre. Está feito, está selado, está recebido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E um glorioso amém. Está feito, está selado, está decretado no mundo espiritual e começa a se manifestar no mundo físico agora mesmo. O anjo da paz, o arcanjo Gabriel, já instalou a sua bandeira de vitória no centro do seu lar. A harmonia está sendo restaurada. Onde havia gritos, haverá louvor e risos. Onde havia lágrimas de tristeza, haverá lágrimas de alegria pela reconciliação. O milagre da sua família unida já está a caminho, já está acontecendo. Não quebre esta corrente de paz e poder. O ato de compartilhar esta bênção multiplica a sua própria vitória. Envie este vídeo agora mesmo para 3 pessoas da sua família ou amigos que você sabe que precisam desesperadamente deste milagre de reconciliação. Seja você um canal da paz de Deus na vida de alguém hoje. E para firmar o seu decreto, para tomar posse com fé de tudo o que foi liberado aqui, escreva agora nos comentários com toda a força do seu coração: eu recebo a paz do arcanjo Gabriel na minha família. Escreva e cele a sua vitória. Que a paz de Deus te guarde.